O problema é o seguinte, é parar de inventar. É isso. O problema é parar de inventar. A necessidade que ele tem de inventar, de ser autoral todos os jogos, é isso. Pô, faz o simples. Faz o simples. Não é tão simples. Pô, tem um elenco todo. Vou colocar o Léo Pereira lá. Léo Pereira na esquerda. Ontem não tem Léo Pereira, Thiago Maia ali centralizado. Exatamente Acabou. Salve, salve, nação. Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo passa vergonha um jogo antes dessa final, né? Mais uma vergonha. Flamengo e tempo para poder treinar não existe, né? Não combina Flamengo. Flamengo voltou pior do que era. Esse jogo diante do Botafogo que o Flamengo venceu antes da data FIFA chegou a dar até uma esperança. Mas após isso, só foi ladeira abaixo, né? E agora o que esperar desse Flamengo para essa grande final da Copa do Brasil, né? Não existe favorito para esse jogo, sinceramente. Dizer que o Flamengo é favorito, podemos dizer sim, pela qualidade técnica dos seus jogadores. O time do Flamengo atualmente é um time que joga muito pelo individual e o apoio da sua torcida, porque o Flamengo está jogando em casa. Então, em alguns fatores, podemos dizer que o Flamengo leva um ligeiro favoritismo. Mas se for por futebol jogado, esquece. Esquece. Mas vambora com mais um vídeo aí, mais um debate. Tamo junto. Deixe seu like e a sua frustração aí também nos comentários. Vambora! De que às vezes que o Flamengo tem tempo para trabalhar, isso é muito questionado pelos treinadores, né? Que pedem tempo para colocarem algumas ideias, corrigirem alguns erros. Quando o Flamengo para, né? Para esses dias de treinamento, datas FIFA, enfim, o Flamengo, o seu retorno, ele é algo quase deprimente, né? Para o torcedor flamenguista. Porque você espera que o Flamengo vá corrigir algumas situações, que vá colocar intensidade, que os jogadores vão estar mais descansados para exercer a sua profissão ali, conseguir a vitória, e isso não acontece. Então é isso que chama a atenção. O Flamengo, mais uma vez, após uma parada longa de treinamento, tem uma atuação muito abaixo do que o torcedor flamenguista espera. Abaixo em todos os quesitos, né, Felipe? Abaixo na questão individual, isso tem que ser pontuado também. Se no jogo contra o Botafogo, por exemplo, o Bruno Henrique foi o nome do jogo, foi o jogador que chamou a responsabilidade, que decidiu a vitória para o Flamengo, no jogo de ontem ninguém se salvou, né? Então, assim, coletivamente também o Flamengo deixou muito a desejar, um time sem intensidade, um time desequilibrado, um time que cedeu ao Atlético Paranaense, que é um ótimo time, mesmo com desfalques também, muitas possibilidades de gol, e uma vitória merecida, né? Do Atlético, uma derrota merecida do Flamengo, e deixa o torcedor flamenguista preocupado, porque o Flamengo tem uma decisão no domingo, o Flamengo tem um jogo importante, assim como o São Paulo também, uma decisão de Copa do Brasil, mas com a expectativa um pouco em baixa agora, pela exibição que o Flamengo teve ontem. Antes de ouvir todo mundo, dando aquela pontuada de algumas coisas que eu acho que são importantes para o debate. O Atlético Paranaense não era a força máxima, a gente viu... Os três principais jogadores. Exatamente. Sim. Bento, Vitor Roque e Fernandinho. Exatamente. O Flamengo teve, e aí eu trago isso mais também para o debate, porque eu vejo aqui já na rede social, que muito torcedor que nesse momento condena ou critica o Sampaoli, assim, indo naquela linha, professor Pardal, falam do Thiago Maia na lateral esquerda, é importante lembrar que o Felipe Luiz estava fora e o Ayrton Lucas também, sim, mas enfim, ele optou por isso, e o Davi Luiz ali no meio, mais de volante, sendo que ele pediu muito o Alan, e o Alan no banco. Isso o torcedor está muito cabreiro com isso. Óbvio que o 3-0 é maior do que isso, mas esse é aquele fio da lupa, né, a visão de lupa que eles estão pegando muito. Donan, Vitor Birner, quero ouvir a ala direita, Zé, você na contenção neste momento. Primeiro... a escalação do Sampaoli ele inventou. Sim. Inventou para piorar o Flamengo. Né? Porque assim, ele colocar o Davi Luiz como volante hoje, o Davi Luiz já jogou assim na carreira, principalmente na Europa, mas há muito tempo, em outra condição na parte física, não tem sido um zagueiro tão seguro fazendo a dele na zaga, e ontem mostrou muita dificuldade, naturalmente, acho que todo mundo quando viu o posicionamento dele pensou, vai ter problema. E ele optou por colocar o Davi Luiz como volante, o Thiago Maia, que era para ter sido o primeiro homem de meio campo, ele botou na lateral, Léo Pereira na zaga. Não era muito mais fácil se você vai ter uma série de 3. Né? Você precisa de um canhoto ali jogando nessa série de 3 com qualidade no passe. Você deixar o Léo Pereira ali, no momento ofensivo com a bola, ele vai fazer a série de 3, no momento defensivo ele vai fechar como lateral esquerdo base. Thiago Maia como um primeiro homem de meio campo, que é a posição dele, e o Davi Luiz na zaga, jogando com o Fabrício Bruno. Então, assim, ele modificou, desconfigurou o time ficou com muita dificuldade
sem a bola na marcação e nenhum tipo de saída de bola. Nenhum tipo de saída de bola. Então, assim, uma decisão inexplicável do São Paulo que piorou o time. O trabalho dele já é um trabalho desastroso, na minha visão. Na parte tática, um trabalho fraco, trabalho pobre de ideias, o time é um deserto. Ontem o Flamengo foi atropelado por um time quase todo reserva do Atlético Paranaense. O 3-0 ficou barato. O Matheus Cunha ainda conseguiu fazer 2 boas defesas ali. O estrago poderia ter sido muito pior. Impressionante como, de novo, outro jogador do Flamengo sai lesionado, né? O trabalho da comissão tem que ser questionado, porque são muitas lesões. De novo o Flamengo... Segundo, né? Porque saiu primeiro o Felipe Luiz, não pôde jogar, Isso. E ontem o Alan. E de novo, após uma parada, que o Fábio traz isso, o Flamengo toma, né, uma surra dentro de campo. Então, assim, com toda sinceridade, a gente sempre respeita o trabalho do técnico. Eu tenho muita dificuldade para entender o que o São Paulo faz semanalmente no Flamengo. Eu também acho, cara. Porque, assim, o time só piora. O time não tem uma forma de sair jogando. O time não tem jogada na construção. O time não marca bem. O time é apático. O time não pressiona, cede muito espaço. Você não tem uma virtude. O Flamengo, ele é baseado por individualidade. Quem tem sido o cara da individualidade não estava em campo ontem, Bruno Henrique. Então, assim, foi uma atuação fraquíssima do Flamengo, mais uma. A gente está falando de 2023. Muito decepcionante. Acho que a gente não consegue fechar aqui 5 grandes atuações do Flamengo na temporada. Para mim, a direção é a principal culpada por todo o planejamento que fez, ou o planejamento que não existiu. Sim. Isso tem que ser ressaltado, mas no momento o trabalho do São Paulo é um trabalho que não potencializa o elenco que tem qualidade. Os jogadores não compraram a ideia, tem uma postura muito apática também, passiva para mim por parte dos jogadores, estão aceitando muito uma condição adversa, e ontem o Flamengo foi atropelado, com o selo Sampaoli. Sampaoli foi muito mal na escalação, não conseguiu criar uma dinâmica, e eu não consigo ver virtude, eu não consigo ver uma ideia nesse Flamengo. O Flamengo é muito desorganizado. O Flamengo, taticamente, é um time desorganizado, que oscila, que você não sabe o que esperar da partida seguinte. Bom, vou por partes. Eu vejo muitas ideias, nenhuma bem executada. Nossa. Ideia é o que não falta. Escalações, formações, desenhos, estágios. Ideia que... Não, porque não a louça tá cheia de risco, ideia, né? Nenhuma na prática funcionou. Outra questão. A execução eu não consigo ver. A não ser que... Não, a execução é péssima. Concordo contigo. A não ser que o Flamengo queira ficar com o Sampaoli na próxima temporada, eu mexeria no comando técnico agora. Porque mesmo que o Flamengo ganhe a Copa do Brasil com o Sampaoli... Vai pagar outra multa rescisória. Já é uma prática da direção do Flamengo. Isso é praticamente uma rotina. É como pagar quase salários ali, né? Porque no final das contas, se você não vai ficar com o treinador no ano que vem, e faltando 15 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, com o time fazendo um jogo bom, 8 mais ou menos ou ruins na sequência, você começa a pontuar o jogo contra o Grêmio no Sul, o jogo contra o Botafogo um pouco melhor. Você vai pegando jogos assim, e exatamente por ser um elenco muito especial, serem jogadores campeões, eu sempre acho que depois desse jogo o time vai achar o caminho. No final das contas, o time perde o caminho e volta como se tivesse da estaca zero. Porque ontem, se você reunisse, depois de uma festa num sítio, na hora do almoço, o pessoal para bater uma bola no campo que tem ali, a organização ia ser exatamente a mesma. Não havia nenhuma organização e isso não é algo tão atípico assim. Tem dias que está mal organizado, ontem não havia organização nenhuma, ontem não havia nada. Nada a se ressaltar. Então, eu já falei, apesar de ser um fã de muitos jogadores do Flamengo, e você pegar qual é o seu time preferido de 2019 para cá, foi o Flamengo, que eu vi jogar, o time que eu mais admiro, o time que eu mais gosto de ver atuar quando atua bem. Eu acho que chegou a hora de você fazer uma reformulação no elenco. Eu não duvido desses jogadores para nada positivo, mas depois da derrota para o Olímpia eu também não duvido para nada negativo. Eu não acho mais que os técnicos precisam ficar se adaptando também ao elenco. Todo técnico que chega tem que se adaptar ao elenco. Cara, até a entrevista muda o tom quando o cara chega no Flamengo. O Vitor Pereira é um no Corinthians, é outro no Flamengo. O Sampaoli é um a vida inteira, é outro no Flamengo. Fala baixinho, encolhido, assim, todo mundo sabe. Parece que que o ambiente ali torna o treinador pequeno e, no final das contas, é uma questão de comando. O comandante tem que liderar. Para liderar, ele precisa ter postura de líder. E parece que o elenco enorme do Flamengo, eu não estou falando que é uma coisa pensada, não que é uma coisa que está no ambiente, que tem a ver com gestão, tem a ver com as conquistas de alguns jogadores do Flamengo, torna os treinadores muito pequenos para o Flamengo, a não ser que venha um cara enorme. Então, eu acho que o Flamengo, que tem muito dinheiro, chegou no momento em que ele precisa reformular
o seu elenco. E para tentar ganhar a Copa do Brasil, para aumentar a chance de ganhar a Copa do Brasil, porque pode ganhar com o Sampaoli também, vai pegar um time que tem jejum de títulos, tem lá os seus problemas também, apesar de ser mais bem treinado que o Flamengo. Acho que podia trocar o comando técnico agora, a não ser que no planejamento do ano que vem tenha o Sampaoli como líder desses jogadores. Então ontem, para mim, assim, foi o limite, acho eu. O Sampaoli não funcionou no Flamengo até o momento. Não sei se houver uma virada desse rumo, nesse roteiro. Ela, para mim, é muito inesperada. Agora, para mim, também é. É muito inesperada, assim. Eu acho que a torcida cansou, né? Pela informação que a gente teve, eu não vejo os treinos. Ele treinou essa formação a semana inteira. Será que a formação jogou bem no treino e chegou ontem e apagou? Né? Então, essa... é difícil... Essa assim, questão, Birne, então, você está falando, a gente conversou um pouquinho sobre antes do programa. É difícil... Porque, assim, o Davi Luiz como o primeiro homem, né? Então, assim, é difícil você imaginar... Pelo que a gente viu o Davi Luiz jogando ontem e pelo histórico do Davi Luiz, que não joga nessa posição há muito tempo, que ele tenha treinado bem, né, Zé? Porque assim, se você coloca o Davi Luiz como primeiro homem por uma emergência, um jogo numa quarta ou quinta-feira no domingo, você tem um jogo, você perde jogadores do meio de campo e você tem que improvisar, mas você não foi isso que aconteceu, você tem 10, 11 dias para trabalhar. Né? Então, assim, não é possível, é impossível que um jogador como o Davi Luiz, que a gente sabe a casca que tem, a experiência... Porque, assim, quando o cara é cascudo, ele talvez treine mal e no jogo ele se supere, né? Porque é lógico que o jogo tem um poder muito maior para um jogador desse tamanho do que o treino. Sim. Então, assim, se ele produziu o que ele produziu ontem, por exemplo, é porque o treinamento não foi legal. E eu fico um pouco de saudade, Felipe, isso é um bem que o futebol tem hoje em dia, mas também é um mal, por quê? Pelos treinamentos serem fechados. Eu acho isso uma vergonha. Eu acho. Porque assim, quando você tinha o treinamento um pouco mais aberto, isso, entre aspas, ajudava o treinador, ajudava os jogadores. Por quê? Porque quando tinha alguma coisa errada no treinamento... Virava notícia. Virava notícia. Então, assim, a imprensa falava, não é possível que o Davi Luiz, por exemplo, ou o jogador vai jogar nessa função. O torcedor olhava na arquibancada, ali no espacinho dele e falava assim, pô, mas com essa intensidade a gente não vai conseguir ganhar um jogo desse tamanho. Hoje isso não acontece. Então os jogadores estão protegidos, a gente sabe o motivo também, né? O torcedor tem culpa por isso acontecer. A imprensa eu acho que não, né? Porque a imprensa está ali para trabalhar. Enfim, mas isso acaba, no final das contas, expondo o time somente na hora do jogo. E aí já é tarde. Quando as coisas acontecem errado, como vem acontecendo com o Flamengo, e aí a cobrança vem, a mão vem pesada, mas aí você tem o próximo jogo para tentar uma correção. Então, assim, eu fiquei com essa sensação ontem, eu concordo muito com o Donan com relação ao que ele colocou como escalação de Flamengo, porque, assim, quando está todo mundo em ordem no Flamengo, ele já jogou com o Léo Pereira de lateral esquerdo. Sim. Né? Quando está tudo em ordem. Quando ele perde os jogadores, ele coloca um volante para jogar de lateral esquerdo. A questão é tão profunda que se você começa com o Alain em vez do Davi Luiz, sim, e jogando de volante, e joga o Léo para a esquerda, com o Davi recuado para a zaga, sim, o desempenho ia ser quase igual. Aí eu acho que não. Sabe por que não, Birne? Sabe por que não? A gente fala do Alan. No segundo tempo, o Flamengo tomou 2 gols, né? O Davi Luiz não foi bem, mas no segundo tempo que o Atlético venceu. O Birne, eu vou falar como atleta, acho que o Zé pode falar também com relação a isso. Se eu sou zagueiro, independente se eu estou bem ou mal, e você puxa um meio-campista, um atacante para jogar na minha posição, você vai me desconfortar. No banco. Mas o Davi Luiz... O Davi Luiz é o que? É volante? Não, mas o Davi Luiz, ele é volante. Eu quero dizer assim, o Alan, ele olha e fala, bom, eu fui contratado para jogar ali, né? E foi caro, hein? Foi caro. Tem um jogador, o Pulgar, que não pode jogar. E foi pedido do São Paulo. E aí você improvisa o Davi Luiz. Eu falo da improvisação num elenco tão caro. E você sendo zagueiro. Você sendo zagueiro. O Alan é um volante. Sim. Automaticamente, quando você não tem a opção do Pulgar, quando você quer mexer no outro, quando o Thiago Maia vai de lateral, automaticamente você, como volante, pensa o quê? Eu vou jogar. Ele improvisa um zagueiro naquela função. Sim, e o Alan fica no banco. E o Alan fica no banco. Então, assim, quando o Alan vai para o segundo tempo, você já carrega um peso. Você estoura 2 jogadores. Estoura o Davi Luiz, você ter colocado numa posição. Exatamente, você expõe. É isso. Mas mesmo então, assim, o desempenho foi muito abaixo. Mas Birner, você fazer um 3-1-4-2 ali. Eu não estou falando que é o certo. Sim. Com o Davi jogando ali, faz a linha de 4, com os 2 consultores por dentro, Wesley e Cebolinha pelo lado, Gabigol e Pedro, o time com profundidade pelo lado, os jogadores circulando, a referência. Não é linha, né? Não, falando de emocional mental. Não é de linha. Não estou falando de linha. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde, Birner. Boa tarde, Fábio. O problema é o seguinte, é parar de inventar.
É isso. É essa. O problema é parar de inventar. A necessidade que ele tem de inventar e de ser autoral todos os jogos, é isso. Pô, faz o simples. Faz o simples. Não é tão simples. Pô, tem um elenco todo. Vou colocar o Léo Pereira lá. Léo Pereira na esquerda. Ontem não tem Léo Pereira, Thiago Maia ali centralizado. Exatamente Acabou. Davi Luiz. Acabou. Davi Luiz. Exatamente. Pô, tá vendo? O Gerson é marcador? Não. O Vitor Hugo é marcador? Não. O que acontece? Davi Luiz sozinho no meio campo. Se o Davi Luiz já tem problema na zaga, ele já está com problema de jogar na zaga. Não consegue fazer a cobertura, né, Zé? Como é que você não... É um jogador que na zaga, que teoricamente está todo protegido, ele não consegue sair para fazer cobertura porque ele não tem mais a velocidade, não tem mais o físico. Ele pode ser tecnicamente bom jogador, mas fisicamente ele não é mais o mesmo. Aí você vai e coloca o Davi Luiz, expõe o jogador. Exato, você expõe o jogador. Ele foi exposto, não é o Davi Luiz, que eu vou usar uma palavra, mas não é o Davi Luiz. Ele foi exposto ao ridículo. Por quê? Porque ele não tem mais essa mobilidade. Então, o que acontece? O posicionamento. Como é que você vai jogar de volante se você não tem o posicionamento do seu time? Exato. Você não tem posicionamento, você não sabe onde o Gerson vai, você não sabe onde o Vitor Hugo vai. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Mas essa é a grande questão. Pega aí todos os jogos, veja quantas vezes o Sampaoli repetiu a formação. Mas é por isso, Zé. Porque nenhuma. Porque não repete 40 nenhuma. Porque não repete, porque é invenção. Invenção. Ele quer inventar as coisas. Beleza, cada um tem uma maneira de trabalhar. No Santos deu certo, deu certo. Ele vai assinar a história no Flamengo que ele não repetiu nenhuma Não, deu certo porque faz isso, faz aquilo. Só que é o seguinte, no Flamengo nada tá dando certo. Nada tá dando certo, me desculpa, faz o simples, põe quando ali. não dá certo, você faz o quê, Zé? Dá um Ele passo muda, atrás, ele muda. Exatamente. Fica ali tranquilo, pô, o Vitor Hugo não tá jogando bem. Não tá jogando bem, não adianta. Esse é um ponto importante. Vitor Hugo não tá jogando bem. O Gerson não joga nessa posição. Para o Gerson jogar nessa posição, você tem que ter uma estrutura para que ele possa atacar e fazer a sombra ali, voltar no meio campo, ele respirar para você ter o melhor do Gerson. O Cebolinha até agora, depois da contratação, ele não disse por que veio. Não está jogando bem. Então, em determinados... Todo mundo sabe, Pedro e Gabigol. O que acontece? Você joga com -2. Você joga com a bola com 2, mas só que sem a bola você joga com -2, porque o Gabigol é aquela sombra, aquele trote maroto, para acompanhar ali, não é mais o Gabigol com a mesma intensidade de uns anos atrás, de Dorival de uns anos atrás. Dá para você ver nitidamente que eu acho que ele está pesado, né? Ele não tem mais velocidade, não tem a velocidade que nós estávamos acostumados a ver, a força não tem mais. Não sabe para onde correr também. Né? Não sabe para onde correr. O Pedro, ficou muito claro. O Pedro vai para um lado, vai para o outro, se esforça, mas também tem as suas limitações. Por quê? Porque não tem referências. O time do Flamengo não tem referências. Por que tomou um sacode ontem? O time do Atlético tem referência, tem começo, meio e fim. Exatamente. Tem começo, meio e fim. O Wesley arrebentou com o Flamengo ontem. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Eu trouxe aqui uma estatística aqui bem importante aqui rapidinho. Tô trazendo essa estatística aqui bem rapidinho, né? Pelo site do Globo Esporte. É que, aí, como vocês podem perceber, né? É o ranking de cartões que os jogadores do Flamengo levaram em 2023, né? Liderando essa lista, incrivelmente, Gabigol, né? O Gabigol é um atacante, centroavante lá, que marcava bastante gol, né? Principalmente o ano passado. O auge dele foi 2019. E o Gabigol, incrivelmente, é um atacante, não tem aquela obrigação de voltar para marcar. E é um jogador que ele tá marcado, principalmente essa temporada, por cartões. Gabigol, nessa atual temporada de 2023, Gabigol levou 15 amarelo e um vermelho agora diante do Atlético Paranaense. É uma coisa absurda, né? O Gabigol, ele já passou da hora dele esquentar um banco. O Gabigol, aparentemente, para mim, é um jogador que se acha demais. É um bom jogador? É um bom jogador. Só que a fase dele, desse ano, é péssima. Como o time do Flamengo tá indo. Como o time do Flamengo está indo também. E aquilo. Muita gente, antes desse jogo, falava: o Gabigol, ele tem que ser titular. Final. A palavra final e Gabigol andam juntas. Então, o Gabigol, para mim, é titular na final. Aí agora eu quero ver as pessoas falarem a mesma coisa. Gabigol já passou da hora dele ser banco do Flamengo. Pedro vive uma excelente fase. Longe disso, Pedro, né? Longe dos seus melhores momentos, principalmente o ano passado. Mas o Pedro, ele, para mim, ele consegue criar e gerar mais oportunidades de lances perigosos, né? Ou até decisões que ele possa tomar dentro de campo
do que o Gabigol. Gabigol é um jogador que não finaliza de perna direita, não sobe para disputar bola, não disputa corpo a corpo com o jogador. Gabigol, ele tem visão de jogo, dá um passe ali, volta para marcar, entendeu? Não, a gente vai ficar preso nisso até quando, né? E outra coisa que eu vejo as pessoas falando do Gabigol é que o Gabigol, ele é jogador decisivo, fez 4 gols em finais da Libertadores, 4 gols em 3 finais de Libertadores, então ele precisa estar em campo porque ele é decisivo. O Gabigol se mostrou decisivo esse ano? Me fala em qual jogo, em qual competição o Gabigol se tornou decisivo. Carioca? Não. Mundial? Não. Recopa? Não. Supercopa? Não. Brasileirão? Até o momento, não. Mas qual aí? Libertadores? Deu uma assistência lá pro Bruno Henrique. Beleza, assistência. O Flamengo foi eliminado no jogo de volta. Copa do Brasil? Contra o Grêmio? Meteu o gol lá, beleza. Só que um lance aqui, é um pico de lance fora da curva, volta, passa nos 5, 6, 7, 8 jogos sem marcar, ou sem atuar bem, dá outro pico lá em cima, que joga bem. Até quando a gente vai ficar preso nisso, né? Entendeu? O Gabigol, ele soltou... ele chegou a falar um pouco na entrevista coletiva que ele deu depois do jogo, porque a torcida do Flamengo pode acreditar nesse time, né? Mais ou menos isso, a pergunta para o Gabigol. Ele disse, essa pergunta é muito fácil, porque a gente já virou o jogo, em 3 minutos. Isso ele quis dizer que em 2019, quando o Flamengo virou contra o River Plate, né, o Flamengo conseguiu virar o jogo em 3 minutos. Então, em final, tudo pode acontecer, né? Então, incrivelmente, a gente consegue perceber nitidamente que o Gabigol está preso em 2019 ainda, né? O Gabigol, ele vive... Todo ano é um ano de 2019. Só que o Gabigol, até o momento, não acordou para a realidade. Gabigol não acordou para a realidade, simplesmente por isso. Quando a gente fala que um atacante, marcador de gol do Flamengo, tem 16 cartões no ano, é o líder. Depois vem o Gerson, que é um volante, mas joga um pouco mais à frente do campo ali, né? Entendeu? E os sistema defensivo, contando com o lateral e zagueiro, tem 10 cartões. É incrível, né? É deplorável. E ainda tem gente que ainda defende a renovação de contrato do Gabigol, que é ídolo, né? Você já não tá jogando esse ano, tá lento, tá pesado, não tem mais arranque, não tem mais finalização, imagina o ano que vem, no seu último ano de contrato. Lamentável.